Olá! Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Nós ouvimos muitas pessoas pregarem, né, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. E eu acho que é muito importante, né, nós tratarmos sobre esse assunto, porque ele tem tudo a ver com a igreja, né, com a nossa vida. Nós somos cristãos e nós estamos no tempo, né, da ação e obra do Espírito Santo. Então, é bom nós entendermos um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo, qual é a sua obra nas nossas vidas. Então, algumas pessoas, primeiramente nós vamos explicar um pouquinho sobre o que o Espírito Santo não é, né? Porque algumas pessoas têm uma ideia errada de quem é o Espírito Santo, né? Algumas pessoas dizem, eu quero fogo do Espírito, eu quero o azeite, né, essa unção do Espírito. Então, o Espírito Santo, na Bíblia, ele é chamado muitas vezes, né, ele é comparado a alguns elementos, né, como a água, como o azeite, como o fogo, mas o Espírito Santo não é nada disso, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, mas um único Deus, né? Como que a gente vai entender isso? É muito difícil de entender a Trindade, mas nós podemos talvez tentar explicar um pouquinho sobre a questão do casamento mesmo, né? O próprio Deus mostrou que a Trindade é mais ou menos como a união de um casamento, né? O homem, a Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se casam, os dois se tornam uma só carne. Então, continuam sendo duas pessoas diferentes, mas uma só carne. Então, da mesma forma, Deus, nós temos três pessoas, não são três deuses, mas é um Deus, mas três pessoas, né, que compõem a Trindade. Então, nós temos o Pai, né, que Jesus veio revelar o Pai para nós, mostrar o Pai para nós, e o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que também é Deus, e se encarnou, se tornou carne para morrer pelos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus sempre disse assim para os discípulos, né, que quando ele fosse, ele enviaria outro Consolador. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Então, o que significa isso? Órfão é aquela pessoa, aquela criança, né, aquela pessoa que perde os seus pais. Então, qual que é a condição de um órfão? Um órfão é uma pessoa que fica totalmente desprotegida, desamparada, sozinha, porque uma criança, ela não tem condições de se sustentar, de se proteger, né, de cuidar de si mesma. Então, uma criança, quando perde os seus pais, ela não tem, né, outra pessoa para lhe cuidar, então ela fica totalmente desamparada, não tem quem pode protegê-la, ensiná-la, cuidar dela, alimentá-la, guiá-la nessa vida. Então ela fica perdida, né? Sem rumo, sem sustento, sem ajuda, sem amor também, né? Então, quando o Senhor Jesus falou sobre orfandade, ele estava mostrando para nós uma característica muito forte de quem é o Espírito Santo, de como seria a obra do Espírito Santo. Ele disse assim, não vos deixarei órfãos, mas enviarei para vós outro Consolador. Então, ou seja, Jesus era um Consolador. Jesus, quando ele estava aqui pessoalmente, fisicamente, ele cumpria a missão de consolar, ele cumpria a paternidade espiritual dos seus discípulos. Qual que é o papel de um pai, né? De uma mãe e de um pai? O papel do pai e da mãe é cuidar, alimentar, proteger, ensinar, disciplinar, guardar, guiar até a fase adulta, até que essa pessoa se torne maduro o suficiente para ter a sua própria vida, sozinho, não é? Esses são os papéis de um pai e de uma mãe. Então Jesus estava dizendo que isso ele fazia.
Ele era o pastor, ele era o pai, né? Ele é chamado de pai da eternidade. Então Jesus, ele fazia todo esse papel de alimentar, de proteger, de cuidar, de ensinar, de disciplinar, de guiar. Ele fazia tudo isso com seus discípulos. Mas como ele estava limitado no corpo, ele estava aqui limitado. Eu estou aqui, nesse lugar. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu vou ter discípulos em toda a terra. Como que eu, em um corpo, vou poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não tinha condição. Então o Senhor Jesus estava limitado ao seu corpo físico. Então ele não poderia estar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo pode fazer isso. O Espírito Santo poderia estar em todos os lugares do planeta Terra ao mesmo tempo e exercendo essa função de paternidade em todos os cristãos do mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, por isso que era necessário que Jesus fosse, porque o Espírito Santo ele não poderia competir com Jesus. Então, ou seja, ou era Jesus ou era o Espírito Santo fazendo a obra. Então, ou seja, Jesus teve que ir para que o Espírito Santo pudesse vir e fazer aquilo que Jesus fazia. Só que agora o Espírito Santo iria fazer em todos os cristãos ao mesmo tempo. Então, ou seja, não estaria limitado em um corpo humano. Então, o Espírito Santo ele veio para cumprir o papel principal da paternidade dos filhos de Deus. Ele é aquele que gera os filhos de Deus, que convence a palavra, que ensina, que gera filhos para Deus, transforma, né? Converte as pessoas, convence do pecado. Ele é aquela pessoa que também exerce essa paternidade. Ele é quem revela Jesus. O Espírito Santo veio para revelar Jesus, para glorificar Jesus. O Espírito Santo não veio para falar de si mesmo. O próprio Jesus disse, ele não falará de si mesmo. Ele veio para glorificar a mim, ele vai glorificar Jesus. Então o papel do Espírito Santo aqui na terra não é exaltar a si mesmo, mas exaltar Jesus. Assim como Jesus exaltou o Pai, o Espírito Santo está exaltando o Senhor Jesus. Porque a salvação, ela só vem pela fé na pessoa de Cristo, na obra e no senhorio de Cristo. Então, o Espírito Santo veio revelar Jesus para nós. Então, por isso, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Qual que é a função da descida do Espírito Santo? A principal função da vinda do Espírito Santo é justamente continuar a obra de Cristo. O Espírito Santo veio fazer exatamente as coisas que Jesus fazia. Que era o quê? O discipulado, a evangelização. Então, ou seja, tudo aquilo que Jesus fez, que operou milagres, curas, libertações, maravilhas, ensino da palavra, exortação, falar sobre o futuro, falar sobre coisas que iriam acontecer no mundo, tudo que Jesus fez, guiando os discípulos, ensinando, discipulando, tudo isso o Espírito Santo veio fazer do mesmo jeito, a mesma coisa. Mas como que o Espírito Santo age hoje? Ele age através de nós. Então o Espírito Santo, ele nos ensina para que a gente ensine outras pessoas. Então ele fala conosco, ele vem habitar dentro de nós, ele vai falar com a gente, ele vai nos ensinar para que a gente possa ensinar outras pessoas. Então ele age dentro do nosso espírito. Então o Espírito Santo veio primeiro fazer o que Jesus fazia. Então, quando a Bíblia diz que Jesus em nós é Cristo em nós, a esperança da glória. O que é Cristo em nós? É o Espírito Santo aqui em nós. Então, ou seja, quando o Espírito Santo está em nós, é o próprio Jesus, né, em nós. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu voltarei para vós. Então, ou seja, como que eu voltarei? Eu voltarei na pessoa do Espírito Santo. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele cumpre todo o papel do Filho e do Pai. Ou seja, ele faz o que Jesus fazia, o que o Pai fazia, ele faz a mesma coisa, as mesmas obras. O próprio Jesus disse, o Filho faz aquilo que vê o Pai fazendo. E o Espírito Santo também faz tudo aquilo que viu e ouviu do Pai e de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele não veio para competir nem tomar o lugar de Jesus. Ele veio para continuar
as mesmas obras que o Senhor Jesus fazia. Então, quando você teve um desejo de conhecer Jesus, quando a palavra de Deus se abriu para você, você entregou o seu coração, isso foi uma obra do Espírito Santo. Na época de Jesus, quando Jesus estava aqui, quem fazia isso era o próprio Jesus. Ele ia até os discípulos, falava, convencia, mas agora quem faz isso é o Espírito Santo. Então, você já foi chamado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo é que está ensinando você tudo sobre Deus. E como que o Espírito Santo fala? Principalmente através da leitura da palavra, das pregações, mas o Espírito Santo também fala com a gente, no nosso espírito, né? Ele fala com o nosso espírito, então há uma voz suave lá na nossa mente, ele nos faz lembrar do que Jesus falou, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele nos faz lembrar dos versículos bíblicos, ele nos repreende quando nós erramos, ele nos consola quando nós estamos tristes, quando nós estamos em momentos felizes, ele também compartilha dessa alegria com a gente. Então o Espírito Santo vai lá no fundo do seu coração manifestar as mesmas obras que Jesus fazia. Aquilo que Jesus fazia com os discípulos, o Espírito Santo faz com as pessoas hoje em dia. Então, eu vejo muitas igrejas evangélicas fazendo buscas do Espírito Santo como se o Espírito Santo estivesse lá no céu. Mas a Bíblia diz que ele já foi dado, né? Jesus falou, quando eu for, eu vou enviarei. Então, ele já foi enviado, ele já está aqui. Ele está aqui entre nós. Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós, ele está aqui. Ele não está lá no céu, ele está aqui. Então, o Espírito Santo já está aqui. Você não precisa buscá-lo como se ele estivesse muito longe. Não, ele está perto, muito mais perto do que você possa imaginar. É claro que você precisa convidá-lo para entrar na sua vida, porque o Espírito Santo, assim como Jesus, ele é muito gentil e educado. Ele nunca vai invadir a sua vida. Ele só vai entrar aonde ele for convidado para entrar, aonde ele for bem quisto, ou seja, quando você desejá-lo. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, se for realmente uma busca verdadeira, genuína, um querer verdadeiro, com certeza você irá encontrá-lo. Então o Espírito Santo ele veio para continuar a mesma obra que Jesus começou. O Espírito Santo veio para exercer esse papel de paternidade, de cuidar de nós como filhos de Deus, de nos fazer ser filhos e de nos cuidar, e de cuidar de nós como um pai cuida do seu filho. Então o Espírito Santo, ele nos pega, ele nos gera com a sua palavra e ele também cuida de nós, cuida do bebezinho, né? O bebezinho na fé, ele vai ensinar, vai educar, vai disciplinar, vai corrigir, vai ajudar, vai guiar. Ele vai fazer tudo isso, ele vai te proteger, ele vai te guiando até que você se torne adulto e maduro como filho de Deus. Porque esse é o desejo de Deus, que nós cheguemos à maturidade de Cristo, à altura, né, de Cristo no seu caráter. Então, o Espírito Santo está trabalhando em nós para que a gente chegue a essa maturidade de Cristo. Então, agora eu quero falar uma coisa que talvez isso vai impactar a sua vida e vai mudar tudo que você pensa sobre Deus. Quando um bebezinho nasce, vamos supor que eu tenha tido um filho. Ele nasceu pela minha vontade, né? A minha vontade é a vontade do meu marido. Então, não foi a vontade da criança, foi eu que fiz. Então, aquele bebezinho, quando ele vem ao mundo, ele não sabe nada. Ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não sabe nada. Não sabe o que é certo, o que é errado, ele não sabe nada. Eu sou a responsável de ensiná-lo. Eu sou a responsável de cuidar. Eu sou a responsável por ele, para protegê-lo, guardá-lo, ensiná-lo, fazer tudo que ele tenha toda a proteção, o cuidado, o amor, o ensino que ele precisa para crescer uma pessoa saudável, inteligente, feliz. Eu tenho a responsabilidade de fazer isso, porque eu sou mãe desse filho, não é? Quando eu adoto uma criança, é a mesma coisa. Eu estou me autorresponsabilizando
de dar tudo o que aquela criança precisa, o ensino, o cuidado, o alimento, a proteção, tudo isso eu tenho que fazer, porque eu estou assumindo o papel de mãe, de responsável daquela criança. Então, o Espírito Santo, quando ele gera você, quando ele torna você filho de Deus, ele está assumindo essa posição de cuidador. Eu, a partir de hoje, estou me responsabilizando sobre a sua vida. Eu vou cuidar de você até o fim. Então, guarde isso no seu coração. Você não está aqui órfão. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Você não está seguindo a Jesus com as suas próprias pernas somente. Você está seguindo a Jesus pela direção do Espírito Santo. Ele está cuidando de você. Ele se responsabilizou de cuidar de você. Ele assumiu essa função de o cuidador, o consolador, aquele que vai prover para você o que você precisa para ser um filho de Deus. Então, ou seja, você acha que ele vai ser negligente no seu trabalho? De forma alguma. Jamais o Espírito Santo vai ser negligente no seu trabalho, na sua obra. O que ele faz é perfeito, ele é melhor do que uma mãe, né? A palavra de Deus diz que ainda que a minha mãe, né, e meu pai me abandone, o Senhor nunca vai me abandonar. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, o Senhor jamais vai se esquecer de você. Então, talvez você pense assim, mas eu passo por tantas dificuldades e Deus não tá vendo. Tá sim, Ele tá vendo. Ele sabia que você ia passar por isso e com certeza Ele já te preparou para essa situação que você tá vivendo. Talvez você nem pense nisso, mas Ele já havia te falado sobre essas dificuldades que você ia passar. Ele já estava te dando palavras para te sustentar nesse momento de dificuldade. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele assumiu esse cuidado sobre a sua vida. Você não é mais de você mesmo, você agora é filha dele. Ele é o seu pai, ele está cuidando de você. Você não está órfão nesse mundo. Você pode ter perdido o seu pai, a sua mãe, todo mundo te abandonou, mas se você se entregou ao Senhor Jesus, você é de fato, de verdade, filho de Deus. O Espírito Santo é o seu pai, ele está cuidando de você e ele assumiu você. Mas eu erro. Mas aqui, vamos entender uma questão. Um bebezinho, ele sabe de alguma coisa? Não sabe nada, ele está aprendendo. Então a mãe, imagina uma mãe assim, o filhinho não está conseguindo andar. Ele tenta andar, mas de repente ele cai. Aí a mãe consciente, ela xinga o seu filho, seu mole, eu vou te largar, vou te abandonar porque você tá caindo. Não, ela tem toda a paciência com ele de levantá-lo. Vamos lá, meu bebezinho, você vai conseguir e vai te ajudando. Aí você cai de novo, ele fala, não tem problema, vamos tentar de novo, vamos fazer de novo. É assim que o Espírito Santo cuida da gente. Ele é mais carinhoso do que uma mãe. Então ele não é assim como as pessoas pensam. Porque você tá fraco, porque você tá caindo, porque você tá passando por dificuldades. Ele te abandonou e falou, não, se vira, você não tá querendo andar, você não tá aprendendo. Não, ele trata você como uma mãe, como um paizinho querido, né? Ele fala, não, meu filho, vamos de novo, vamos tentar de novo, agora você vai conseguir, eu vou te ajudar, vamos lá. Caiu, vamos levantar, vamos tentar de novo, vamos consertar, vamos fazer direito, vou te ensinar. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele não vai trabalhar com você como um ranzinza, uma pessoa dura, uma pessoa fria. Muito pelo contrário, ele é manso, humilde, ele é paciente, ele sabe das suas limitações, ele conhece as suas fraquezas. A palavra de Deus diz que ele intercede por nós nas nossas fraquezas, porque nós nem sabemos como orar, como convém, mas ele, até nas nossas orações, ele intercede por nós, ou seja, o Espírito Santo ora por você. Imagine isso, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ninguém ora por mim, eu nem sei orar, mas não tem problema, o Espírito Santo ora por você, ele ora, a Bíblia diz que ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes você não está conseguindo nem orar, mas pode ter certeza, tem alguém que está orando por você. Esse alguém é o seu pai, é o Espírito do seu pai. Ele está orando por você.
Ele está intercedendo por você. Ele se compadece das suas fraquezas. Ele está ajudando você. Então, coopere com Ele. Como que você coopera com Ele? Entendendo que você sozinho, você não vai conseguir andar. Imagina um bebezinho bem soberbo, assim, não, eu não quero, eu vou aprender sozinho. Não me ajuda. A gente é mais ou menos assim. A gente quer aprender a fazer as coisas para Deus pelas nossas forças, sozinhos. Mas a gente não vai conseguir. Ele sabe que a gente não vai conseguir sozinhos. E Ele quer pegar você pela mão, te ajudar a andar os passinhos devagarzinho. Ele vai com toda a paciência te ajudando. Então, não pense que o Espírito Santo é um carrasco que está querendo te bater, que não gosta de você. Ele ama muito você, ele quer muito que você aprenda. E ele não desanima de você, ainda que você mesmo tenha desanimado, ainda que você mesmo fale assim, não tem jeito pra mim, mas ele sabe que tem jeito, que pra ele nada é impossível. Então, se você tá caindo, se você tá fraco, não importa. O Espírito Santo não desistiu de você. Ele está aí com você agora, te ajudando, te ensinando. Ele é o seu paizinho, o seu aba. Ele vai te pegar pela mão. Vamos tentar de novo? Você caiu, mas vamos tentar de novo? Vamos levantar? Vamos lá. Agora você vai conseguir. Se você não conseguir, não tem problema, mas eu vou te ajudar. Nós vamos até você conseguir. Eu não vou desanimar enquanto você não conseguir andar. Então, ou seja, assim é o Espírito Santo. Pensa numa mãe, num paizinho bem amoroso, bem cuidadoso, bem paciente, bem longânimo. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Ele é muito mais paciente do que você possa imaginar. Ele é muito mais amável do que você possa imaginar. Ele te ama muito mais do que você possa imaginar. Então, ou seja, não pense que você está aqui largado nesse mundo. Então, às vezes, tem momentos na nossa vida que a gente vai ter sim uma sensação de solidão, mesmo sendo cristão. Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, depois que ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele. Mas era para ele agora se sentir muito mais amado? Não, mas infelizmente naquele momento ele foi conduzido para um lugar muito ruim, né? O próprio Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E ali no deserto, com certeza, o Senhor Jesus se sentiu solitário. Então, às vezes, Deus pode permitir que você passe por alguns momentos em que você vai achar que você está sozinho. Ou que você está numa péssima companhia, né? Porque o Senhor Jesus foi para o deserto para ter um encontro com o diabo. Então, talvez você está tendo encontros com o diabo e você tá achando que Deus te largou e falou assim, Deus agora que Jesus me encontrou, que me salvou, agora ele me lança num deserto para me encontrar com serpentes e escorpiões. Ou seja, Jesus me levou para ter um encontro com o diabo. Por que isso? Mas na verdade o Senhor está te preparando, porque Ele quer que você seja a imagem de Jesus. Ele quer que você seja maduro, que você aprenda a lidar com as dificuldades. Mas não é sozinho, é com a ajuda do Espírito Santo. Então, um dos motivos da vinda do Espírito Santo, além de ser assumir, fazer a missão, dar continuidade à missão de Jesus em toda a terra, o Espírito Santo também veio para ser o nosso Pai, né? Para fazer o papel de Pai na nossa vida. Mas também o Espírito Santo, ele veio para nos preparar para as dificuldades da vida. A palavra de Deus diz assim, Jesus falou assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém e na Judéia, mas até os confins da terra. Então, a palavra poder ali, ela vem de uma origem que chama dinamis, ou dunamis. Esse dunamis não é dinamite, né? Hoje ele tem esse significado de dinamite, mas esse dunamis é como se fosse um poder, né? Uma capacitação especial para algo difícil, para algo muito difícil que você vai enfrentar. E Jesus falou a palavra testemunhar, serão minhas testemunhas. E essa palavra, esse termo testemunhas,
ele é mártir. Mártir significa aquela pessoa que se entrega para sofrer, para ser perseguido, até ser morto pelo Evangelho. Então, nós recebemos poder para sermos mártires, para morrermos se for necessário pelo Evangelho. Então, ou seja, o Espírito Santo não veio simplesmente para você ter uma vida gostosa, prazerosa nessa terra. Ele veio para capacitar você para suportar os sofrimentos e as perseguições que todo filho de Deus vai ter que passar. Então, às vezes, alguns desertos que o Senhor vai te conduzir não é para te punir, mas é para te preparar para esses sofrimentos. Você precisa ser preparado para isso. Por quê? Porque todo cristão vai passar por sofrimento. Por que o cristão tem que passar por sofrimento? Para você pensar. Nós estamos no planeta Terra. Esse planeta aqui está inundado de demônios. Tem demônio para tudo quanto é lado. Nós estamos num campo do inimigo, né? Apesar de que o planeta Terra pertence a Deus. Mas o mundo jaz no maligno. O diabo está em todos os lugares. Você é um filho de Deus. Você deixou de ser filho do diabo e agora você é um filho de Deus. O que você acha que o diabo vai fazer com você? Se ele odeia você, ele odeia Deus, ele odeia você por causa de Jesus. Então ele vai tentar fazer tudo o que ele puder contra você. Então você tem que estar preparado para isso. Então o Espírito Santo foi dado para nos preparar para as guerras que o diabo vai levantar contra nós. Então, se você não estiver em comunhão, andando no Espírito, você não vai conseguir suportar as guerras e as lutas que vão se levantar contra você. Então, o Espírito Santo é um poder de Deus para que você suporte as adversidades, as perseguições, as provações, as guerras que vão se levantar contra você, porque você e eu, sem a ajuda do Espírito Santo, dificilmente nós vamos conseguir manter a nossa fé até o fim, diante de tantas perseguições, injustiças e sofrimentos que nós vamos sofrer nesse mundo. Mas hoje em dia é muito difícil falar sobre um evangelho de sofrimento. Por quê? Porque surgiram, na verdade, vários tipos de evangelhos sendo pregados, evangelhos da prosperidade, evangelhos da riqueza, evangelho coach. Então, não tem nada contra coach, mas um evangelho distorcido, né, falando de vida abundante, como se a vida abundante que Jesus veio dar fosse uma vida regalada, cheia de riquezas, de poderes, de glória nesse mundo, né, de felicidades. Não, a vida abundante que Jesus veio dar é a vida eterna, é a vida com Deus, é uma vida que aqui vai ter muitos problemas, mas lá na eternidade nós vamos ter a glória eterna de vivermos com Deus. Essa é a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas lá na Nova Jerusalém não teremos mais aflições. Não teremos dores, não teremos morte, não teremos doença, não teremos demônios, não teremos tentações. Lá nós teremos a vida abundante, mas aqui nós teremos muitas lutas, muitas guerras. Por isso era necessário que o Consolador viesse para nos ajudar nessas lutas e guerras que nós vamos enfrentar aqui na Terra. Então, ou seja, não pense que você está sozinho. O Senhor disse: eu não vos deixarei órfãos. Você não é um órfão, você não está abandonado, você não está largado às traças, você não está sozinho nesse mundo. Você é um filho de Deus, você foi comprado pelo sangue de Jesus, o Espírito da verdade, aquele Espírito que procede de Deus. Ele está com você, ele ama você e ele está cuidando de você. Não é porque você está passando por lutas e provações e desertos e dificuldades que significa que o Espírito Santo não está com você. Muito pelo contrário, as lutas de Jesus começaram quando o Espírito Santo veio. Não foi antes, foi na hora que o Espírito Santo veio é que as guerras começaram. Então, quando você se torna um filho de Deus, é aí que as guerras vão começar. Às vezes você vai pensar: nossa, antes de eu me converter,
A minha vida era super tranquila. Foi só me converter que começou uma guerra danada. E é exatamente isso que aconteceu com Jesus. Pelo menos a Bíblia não fala, não relata os acontecimentos, mas o Senhor Jesus viveu até os 30 anos como uma pessoa comum, mas aos 30 anos ele foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo e depois que ele recebeu o Espírito Santo, imediatamente o que aconteceu? Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que lugar horrível, onde Jesus foi levado no primeiro dia, no primeiro momento em que ele recebeu o Espírito Santo. Talvez você esteja passando pela mesma coisa. Você pensava assim, nossa, no dia que eu nascer de Deus, no dia que o Espírito Santo estiver comigo, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Mas não foi bem assim. Começaram um monte de lutas e guerras e se levantaram contra você. Mas é exatamente isso. Por isso que o Espírito Santo veio. Para te ajudar nesses momentos. E ele vai permitir que você passe por esses desertos. Para quê? Para te preparar para outros piores. Para sua casca ficar bem dura. A gente precisa fortalecer a nossa fé para as dificuldades e lutas que nós vamos enfrentar nessa vida. Então, Deus não nos cria como filhos mimados, né? Os filhos mimados são aqueles filhos em que os pais privam os filhos do sofrimento. Eles não deixam os filhos passar por sofrimento nenhum. Eles negam todo o sofrimento da vida, não deixam o filho enfrentar, não deixam o filho chorar, não deixam o filho ficar triste, não deixam o filho ter nenhuma frustração, porque eles querem blindar aquele filho do sofrimento, mas na verdade eles estão transformando aquele filho num cristal. Então, um cristal, qualquer batidinha quebra. Então, o que um pai e uma mãe verdadeiro, consciente deve fazer? Ele deve deixar, à medida que o seu filho suporte, passar por dificuldades. Para quê? Para prepará-lo para as outras dificuldades da vida, para que ele tenha sustentação emocional, física, psicológica, espiritual, para enfrentar dificuldades. Então, por isso que o Espírito Santo te conduz a desertos, para preparar você para outros desertos piores e maiores que você vai enfrentar lá na frente. Então, a diferença de Deus, apesar de que a gente fala que ele tem um amor como o de uma mãe, mas Deus é pai. Eu sempre falo isso, Deus não é mãe, Deus é pai. Qual que é a diferença de uma mãe e de um pai? Uma mãe, o Espírito Santo tem o amor de mãe, né? Aquele cuidado, aquele carinho, ele tem isso. Só que o Espírito Santo é pai. Como assim? O pai é diferente da mãe, né? A mãe, ela é super protetora. Ela não quer deixar o seu filho sofrer nada, né? Ela faz de tudo para proteger o seu filho. Agora o pai não. O pai, ele deixa muitas vezes o filho, né, correr, fazer coisas perigosas, para que ele cresça, para que ele amadureça. Então Deus é assim. Deus muitas vezes vai deixar a gente passar por momentos muito difíceis para que a gente amadureça, para que a gente crie uma resistência, mesmo para que a gente seja forte na nossa vida. Então, muitas vezes esse amor excessivo, materno, ele faz mais mal do que bem, porque a gente impede que os nossos filhos cresçam, que os nossos filhos amadureçam, que eles passem por momentos difíceis, que eles enfrentem frustrações, né? Hoje existe uma filosofia que diz que você não deve falar não para o seu filho, que você não deve fazer isso. Você está privando o seu filho de passar por frustrações. E isso vai acarretar um futuro triste, porque ele não sabe lidar com não. Ele não vai saber lidar com os nãos da vida. Ele não vai saber lidar com coisas negativas, porque lá fora o mundo vai falar não para ele muitas vezes. A namorada vai falar não, aquela pessoa, aquele empregador vai falar não, então, várias situações ele vai ouvir não. Então, se ele não for preparado para essas frustrações desde a sua infância, ele vai desabar. Nós estamos no meio de uma geração de pessoas que não suportam frustrações, rejeições, que são pessoas que querem morrer
por coisas mínimas. Então, por quê? Porque não foram preparados para o sofrimento. Então, a Bíblia diz que nós temos que ser preparados para o sofrimento e o próprio Deus vai fazer isso. Então, a gente tem uma ideia de um Deus que vai te privar de todo o sofrimento, né? Eu vejo algumas pessoas pregando o evangelho, um evangelho tão errado, que eles falam assim: se você tem algum sofrimento, Deus quer tirar de você todo o sofrimento, né? Porque tem essa ideia maternal, de que todo sofrimento é ruim, de que a gente não pode ter sofrimento nenhum, né? Criando essa ideia, mas isso não é correto, né? O sofrimento, muitas vezes, ele é necessário para o nosso amadurecimento, para nós crescermos, para nós nos prepararmos, para nós nos tornarmos fortes nessa vida. Então, não acredite nesse evangelho que fala se você não pode ter sofrimento. Não é verdade. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu a obediência por causa das coisas que ele sofreu. Então, o sofrimento, ele amadurece, ele ensina a obediência. O sofrimento, ele é como fogo que purifica o ouro. Então, confie no cuidado do Espírito Santo, até quando ele te conduzir para lugares que não são tão agradáveis. Né? Às vezes você não quer estar num deserto, você quer estar num oásis com Deus. Mas o Espírito Santo te levou para um deserto, para um confronto com o diabo. Ele te colocou diante, face a face com Satanás. Como assim, meu Deus? O Senhor não me ama? Por que o Senhor está me levando diante do diabo? Por que o Senhor está fazendo e permitindo que o diabo faça isso comigo? Que ele me afronte dessa maneira? O Espírito Santo está fazendo isso para te fortalecer, para te amadurecer, para te preparar para algo muito maior que ele tem para você. Então, o que ele fez com Jesus foi isso. Você quer ser como Jesus? Então, você vai ter que passar pelo que ele passou. Ele passou pelo deserto, ele teve confrontos diretos, cara a cara com o diabo. Você também vai ter, você também vai passar. Mas você é filho e filho amado. O Espírito Santo está com você, ele está cuidando de você. Ele não te deixou, ele não te desamparou. Você não está órfão. Jesus disse isso com toda clareza. Eu não vos deixarei órfãos. Jesus mente? Não. Então ele disse a verdade. Ele disse que você não é um órfão. O Espírito Santo está cuidando de você. Ah, mas eu estou num deserto. Mas ele está aí com você. Deus tirou o povo do Egito e conduziu eles para onde? Para o oásis. Não. Deus tirou o povo do Egito e conduziu eles para o deserto. Mas lá no deserto, ele estava com eles. O próprio Deus estava com eles de dia e de noite, cuidando, guiando, protegendo, sustentando, alimentando. E ele está com você, ele está comigo. Não pense que você está sozinho. Não deixe o diabo dizer para você que você está sozinho. O diabo vai usar as mesmas coisas que ele usou com Jesus. A primeira tentação que o diabo falou com Jesus foi: se você é filho de Deus, por que você está aí nessa situação? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Será que o diabo não está fazendo isso com você? Ah, se você fosse mesmo de Deus, você não estaria enfrentando isso que você está fazendo? Olha para você ver. Você não tem dinheiro? Olha o tanto de conta que você tem para pagar. Ah, se você fosse filho de Deus mesmo, você não estaria com um casamento assim? Se você fosse filho de Deus mesmo, você não estaria doente? Ah, se você é filho de Deus mesmo, então transforma essa doença, cura você mesmo. Ah, se você é filho de Deus mesmo, transforma o seu casamento, a sua família. Você não é o filhinho de Deus? Talvez o diabo está fazendo isso com você, ou usando pessoas para falar isso com você. Ah, se você fosse de Deus mesmo, você não estaria passando por isso. Mas isso é uma das artimanhas do diabo, colocar a dúvida se você é de Deus e se Deus é com você. Então, não caia nessa. Jesus está com você, o Espírito Santo está com você. Você é filho de Deus e ponto. Não importa o que você esteja vivendo, se você entregou sua vida para Jesus, você está vivendo em obediência à palavra dele, você é filho de Deus sim.
Então não importa o que o diabo fale, não importa o que as pessoas digam, não importa nem o que a sua vida mostre, porque você ser filho de Deus não significa que você não vai ter problemas, né? Todos os filhos de Deus passam por aflições em todos os lugares da terra. Não pense que é só você que está vivendo isso. Todos nós estamos vivendo dias difíceis e dias de tribulação. Nós vamos ter dias de bonança também. Nós vamos ter períodos em que tudo vai estar tranquilo, mas também vamos ter períodos em que nós vamos passar por lutas e muito difíceis. Mas o Senhor está conosco, Ele nunca vai nos deixar. Ele disse, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Ele não disse que você não vai passar pelas águas, Ele disse, quando você passar, você não vai se afogar, porque eu vou estar com você. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque eu vou estar com você. Então, Ele não disse que você não vai passar, Ele disse que você vai passar, mas Ele vai estar com você. Então, confie que você não é um órfão. Quando a minha mãe ia falecer, um dia antes da minha mãe falecer, na verdade, na mesma noite que a minha mãe iria falecer, o Espírito Santo falou isso comigo. Ele falou pela palavra comigo que a minha mãe iria falecer mas que eu não ficaria órfã, que Ele cuidaria de mim, das minhas irmãs. Então, que não era para eu me desesperar, porque Ele estaria comigo todos os dias até o fim. E essa palavra não é só para mim, é para todos nós. Né? A Bíblia diz que o Deus é o pai dos órfãos, né? Então, Ele, embora, né, minha mãe tenha morrido, mesmo que ela estivesse aqui, Ele continuaria sendo meu pai. Então, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós. Então, não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo te convencer o contrário, de que só porque a sua vida não está perfeita, que Deus não é com você. Não caia nessa conversa, porque a sua vida não precisa estar perfeita para Deus estar com você. A presença de Deus é tudo que você precisa. Né? O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Então, ou seja, não é nada me faltará, eu não tenho falta de nada. Essa é a tradução correta. Por quê? Porque Jesus está com você, o Espírito de Deus está com você. Ele é suficiente, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder para transformar tudo. Mas ainda que Ele não faça, ainda que Ele não mude tudo, mas Ele está com você, é o suficiente. Você já tem tudo. Se Ele está com você, você já tem o que você precisa. Às vezes algumas coisas na sua vida vão demorar para acontecer, outras nem vão acontecer. Mas o que é mais importante é você estar com Deus. Porque quando Jesus morreu, Ele veio fazer uma coisa que muitas pessoas não levam muito em conta. A gente fala assim, Jesus morreu para que a gente tivesse vida eterna, né? Mas eu vou explicar para vocês o que é a vida eterna. Vocês vão entender totalmente diferente do que as pessoas falam. A vida eterna não é uma vida que não acaba. Eterno é algo que não tem começo e nem fim. Para você entender. A vida eterna, todos nós, os seres humanos, temos uma alma e um espírito que são imortais, né? A alma e o espírito é imortal. Então, ou seja, ele não morre. A sua alma, né, o seu espírito não morrem. Então, ou seja, você já é um imortal. A sua alma e o seu espírito não morrem. O seu corpo morre, mas a sua alma e o seu espírito não morrem. Mas, então, o que Jesus veio trazer, já que a nossa alma e o nosso espírito já não morrem? O que é a vida eterna? A Bíblia diz que a vida eterna é crer em Jesus. É Jesus, é o próprio Jesus. Então, é a vida de Deus em você. Quando você tem a vida de Deus em você, você tem a vida eterna. A vida eterna não é quando você morrer. A vida eterna é quando você tem Jesus. Quando você tem Jesus, você tem a vida. Ele é a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a vida eterna não é algo que você vai receber quando você morrer. A vida eterna é o próprio Jesus, é o próprio Senhor.
Então, ter a vida eterna é ter Jesus. Então, aqui, se você está em Cristo, você tem a vida, porque Jesus é a vida. Entende? A vida eterna não é aquilo que você vai ganhar quando você morrer, não. A vida eterna é aquela que você ganha quando você crê no Filho de Deus. Ele é a vida, ele é a vida eterna. Quando que eu perco a vida eterna? Quando eu perco Jesus. Se eu abandono Jesus, eu perco a vida, porque ele é a vida. Então, se você tem Jesus, você tem a vida. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, você já tem a vida, porque você tem o Criador, aquele que é o autor da vida. Ele é a própria vida. A Bíblia diz que ele tem vida em si mesmo. Ele tem poder de dar vida para quem ele quiser. Ele é a própria vida. Então, se você tem Jesus, você já tem a vida. A vida não é aquela que você vai ter quando você morrer, você já tem, porque você tem o Filho de Deus. Quem tem o Filho, quem crê no Filho, tem a vida. Você tem a vida de Deus. Não é uma vida que não acaba, é uma vida que nem começa, não tem nem início nem fim. Quem que não tem início e não tem fim? É o próprio Deus. Deus é o único que é. Né? Deus é, por isso que ele diz que eu sou. O que significa eu sou? Porque ele nunca deixou de ser. Ele não tem início e nem fim. Então o único que é Jesus. Então ele é essa vida eterna que não tem início e nem fim. Então quando você crê em Jesus, você tem a vida. E quem é a vida? Ele mesmo. Ele é a vida. Então se você tem a vida, você não tem falta de nada, porque você tem aquele que é o dono da vida, o autor da vida, aquele que é o dono de todas as coisas que existem. Tudo existe por ele, para ele. A Bíblia diz que por ele, para ele, são por ele, para ele e por causa dele são todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dele. Tudo existe por causa de Jesus. Então, se você tem o Senhor Jesus, você tem a vida. Você já tem a vida eterna. Você só deixa de ter a vida eterna quando você abandona o Filho. E quando você abandona o Filho? Ele disse assim: nós permanecemos em Cristo quando nós permanecemos crendo e quando nós permanecemos amando. Aquele que ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Aquele que não vive pecando, porque aquele que vive pecando não é de Deus. E aquele que crê no Filho de Deus. Então você não pode viver pecando e tem que viver amando e tem que viver crendo. Se você crer no Filho de Deus, se você ama o seu irmão, ama a Deus e o seu irmão, e você não vive pecando, você tem a vida. Você tem a vida de Deus. Essa vida que não tem começo e nem fim. Você já tem a vida. Sabe quando que você pode perder a vida? Quando você perde Jesus. Como que eu perco Jesus? Quando eu volto a pecar deliberadamente, ou quando eu deixo de amar, ou quando eu deixo de crer. Então, para eu permanecer nessa vida, eu tenho que amar. Então, o Espírito de Deus, ele veio para ser Jesus em todos os lugares. Jesus estava limitado ao seu corpo, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo é Cristo em nós, em todos os lugares, onde nós formos. O Espírito Santo está aqui, está aí, está lá no Japão, está na China, está na Índia, está na Europa, está nos Estados Unidos, está em todos os lugares, agindo nas pessoas ao mesmo tempo. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, mas eu tô sozinha. Você não está sozinha. O Senhor está com você. Ele não te abandonou. Ele disse: não vos deixarei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que Jesus está conosco? Pelo Espírito Santo que Ele nos deu. O Espírito Santo é Cristo e Ele está aqui conosco todos os dias. Então, assim, use a sua fé, que a fé também é imaginação. Use a sua imaginação e comece a imaginar essa pessoa, porque o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um azeite,
O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma luz, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. E imagine essa pessoa com você 24 horas. Não esqueça. A Bíblia diz assim: o Senhor sempre, Davi fala assim, eu sempre coloco ele diante de mim. Ou seja, ele sempre lembra que Deus está aqui. Você tem sempre que lembrar-se que Deus está aqui. Você tem que fazer com que a sua fé, a sua imaginação, lembre-se de que o Senhor está com você. Você sempre tem que fazer esse exercício de lembrar, Ele está aqui. E comece a imaginar. A melhor oração que a gente pode fazer é aquela oração quando você começa a imaginar a pessoa de Deus diante de você. A sua oração muda totalmente quando você começa a usar a sua imaginação, imaginando você diante de Deus. Você começa a reagir de forma diferente. Então, o Espírito Santo é o seu Pai, é o Espírito do vosso Pai. Ele diz que nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Nós não recebemos o espírito de medo. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. O espírito de adoção, ele se comprometeu, te adotou, ele assumiu você como filho e ele assumiu que vai cuidar de você até o fim. Ele disse assim, Jesus falou que o Pai, quando ele orou para o Pai, ele disse assim, o Pai, o Senhor, eu guardei todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição para que se cumprisse as escrituras, mas aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum deles, porque foi isso que o Senhor me mandou. O Senhor disse que não queria que eu perdesse nenhum deles. Essa também é a direção do Pai para o Espírito Santo. Espírito Santo, você não vai perder nenhum deles que eu te dei. Você não vai perder, você vai fazer de tudo para mantê-los até o fim. E ele disse, e no último dia eu ressuscitarei. Então você pode ter certeza que o Espírito Santo vai fazer de tudo para manter você de pé até o fim. Porque isso é um chamado, é um cumprimento de um chamado do próprio Pai. Você vai cuidar dos meus até o fim. E eu quero eles aqui nas minhas mãos no último dia. Então, o Espírito Santo assumiu essa responsabilidade de nos salvar, né? De nos revelar Jesus, de nos convencer do pecado, de nos tirar desse mundo, de nos guardar, de nos ensinar, de nos guiar e de nos manter. Ele disse que Ele é fiel para completar a obra que ele começou e Ele é fiel para nos guardar até o fim. Então, ou seja, Ele vai nos manter de pé até o fim. Ainda que você passe por momentos de fraqueza, de queda, Ele tem a responsabilidade, Ele assumiu a responsabilidade de cuidar de você como filho. Ele adotou você, Ele me adotou e Ele vai cuidar de você até o último dia, porque isso Ele mesmo se comprometeu a fazer isso. Ele se comprometeu a cumprir a missão que o Pai deu. Jesus e o Espírito Santo estão cumprindo a missão dada pelo Pai, de nos cuidar, de nos levar até o Pai naquele dia. No dia que o Senhor Jesus voltar, nós vamos ressuscitar junto com Ele e ficaremos com Ele para sempre. Então esse é o chamado de Deus para nós. Então não duvide da paternidade do Espírito Santo, não duvide do cuidado dele por você. Quando ele te conduzir para o deserto, não pense que ele está com raiva de você, não pense que ele te abandonou, não caia na conversa do diabo, que o diabo vai dizer, se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? É justamente porque você é filho de Deus que você foi conduzido ao deserto, porque lá no deserto que você vai ser preparado para fazer aquilo que Jesus fez. Então, se alegre, né? O Paulo disse assim, eu aprendi a ficar feliz em todas as situações, porque eu aprendi que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, o caminho de Deus não é ser forte,
mas é reconhecer as nossas próprias fraquezas e saber que o Senhor é a nossa força, né? O Senhor é a força da nossa vida. A nossa força não vem dos nossos braços, a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem dele, o autor e o consumador da nossa fé. Então, confia que quem te escolheu foi o Senhor. Ele disse assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, eu vos chamei, eu vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, ou seja, você só está em Cristo porque o Pai trouxe você. Você é um escolhido de Deus. Diante de milhões e bilhões de pessoas, você foi um privilegiado, um escolhido de Deus. Você é amado de Deus. Não deixe ninguém negar essa verdade na sua vida. Você é um escolhido, você foi chamado para a vida eterna. Você foi escolhido dentre milhões para ser filho do Altíssimo. E Ele está cuidando de você. Ainda que a sua mãe, ainda que o seu pai te abandone, ainda que o mundo inteiro te abandone, Ele disse: eu não te abandonarei. Eu não vou te deixar. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, não temas, não desanime. Eu sei que a gente vai passar por muitas dificuldades, mas o Senhor está conosco. Essa é a garantia da nossa vida, que Ele não vai nos abandonar. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei outro Consolador para que esteja com vocês todos os dias. Tenha consciência de que o Senhor está com você todos os dias. Ele não deixou você nem um dia, nem quando você errou, nem quando você pecou, Ele te deixou. Então, não pense que Deus te abandonou, porque Ele não te abandonou. Ele te ama e Ele quer te restaurar. Ele quer manter uma comunhão com você. O diabo vai fazer de tudo para te convencer de que agora não adianta mais. Você já errou, você já pecou, agora não tem jeito mais. Tem jeito sim. Assim como um bebezinho que caiu, a mãe vem com toda a paciência: vem, meu amor, vamos tentar de novo, vamos andar de novo. É assim que o Espírito Santo faz com a gente. Vamos tentar de novo? Mais uma vez? Mais duas? Mais três? Mais 10? Mais 1000? Mas eu nunca vou desistir de você. Nenhuma mãe, né? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti. Você está gravado nas minhas mãos. Você faz parte de mim, né? Toda vez que Jesus olha para a mãozinha dele, tá lá a marca do amor que ele tem por você, né? Tá ali lembrando, trazendo a memória dele, o amor de Deus por você. Então, não duvide desse amor. Entrega o seu coração totalmente ao Senhor Jesus. Confia nele. Entrega para ele as suas ansiedades. Confia nele que o mais ele fará. Ele fará, a Bíblia diz, sobressair a sua justiça como o sol. Então, assim, confia no Senhor. Assim como o sol amanhã vai nascer de novo e depois de amanhã nunca deixa de nascer, assim as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. O Senhor nunca deixou de trazer um dia de sol. Enquanto existe sol, enquanto existe vida, enquanto existe planeta Terra, o sol está aqui de manhã todos os dias, né? Ainda que venha chuva, o sol está lá escondidinho, mas ele está lá. Então, ou seja, a misericórdia do Senhor, você pode não estar vendo, mas ela está lá. Ainda que tenha uma nuvem cinza, né, tampando os seus olhos de enxergar a misericórdia do Senhor, mas ela está lá. Assim como o sol está no céu, numa tempestade, você não está vendo, mas ele está lá, no mesmo lugar. A misericórdia, o amor do Senhor continua no mesmo lugar, na mesma intensidade. O Senhor está do mesmo jeito, embora você esteja vendo só nuvens cinzas, mas o amor de Deus continua do mesmo jeito e todo dia ele se renova. Todo dia as misericórdias do Senhor se renovam, ou seja, se tornam novas, né?
Então, ou seja, não desanime, não deixe que as coisas desse mundo afastem você desse amor, porque a palavra de Deus diz assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada nos separará, nem as necessidades, nem as angústias, nem as tribulações, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Então confia no Senhor, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Ele se comprometeu a cuidar de você e Ele vai cuidar até o fim. Em nome de Jesus, seja abençoado, que você durma em paz, confiante que você é muito amado. Deus te abençoe.